Vamos exibir agora um novo episódio do quadro Direito Agrário com o professor de Direito Ambiental, Pedro Putini Mendes. Bom, pessoal, o bem-estar animal deixou de ser apenas uma variável de produtividade para se tornar um fator de responsabilidade jurídica concreta. De um lado, a consulta pública do mapa sobre transporte de animais mostrou que o tema saiu do campo das boas práticas e entrou no terreno da fiscalização técnica. Do outro, os casos de abandono e até mesmo de subnutrição. Agora, um decreto do governo muda de patamar com multa pesada por maus tratos. Os detalhes aqui na tela. Saudações de volta com o Direito Agrário. Nestes últimos meses, o debate sobre o bem-estar animal se ampliou por dois caminhos que acabaram se encontrando. De um lado, a consulta pública do Ministério da Agricultura e Pecuária sobre o transporte de animais, um tema que saiu do campo das boas práticas para a normatização, para a fiscalização, ainda está sendo discutido a questão do transporte. E, de outro lado, agora as questões relacionadas a abandono de animais, subnutrição, desidratação, falhas de manejo também deixam claro agora uma responsabilização administrativa, criminal e civil que está avançando. Então agora, com o decreto 12877 de 12 de março de 2026, a multa administrativa por maus tratos aos animais foi enrijecida, detalhando alguns agravantes e também abrindo possibilidade de aumento para algumas hipóteses graves de maus tratos aos animais. Então esse salto no valor das multas também acontece porque quando a multa é por cabeça, a ocorrência em dezenas ou centenas de animais pode virar um passivo administrativo muito grande. Então esse decreto ele não só aumentou o valor, como também passou a exigir da autoridade ambiental que fiscaliza a fundamentação da dosimetria, ou seja, do cálculo com critérios objetivos como gravidade, a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta de quem estava cuidando, deveria cuidar desses animais e descrever as circunstâncias que são agravantes. Então, entre esses agravantes estão ali a morte dos animais, sequela permanente, especial vulnerabilidade, abandono, a conduta reiterada, se isso já aconteceu alguma outra vez nessa propriedade rural, a obtenção de vantagem econômica sobre essa situação, a violação do dever de cuidado que deveria sobre esses animais e algumas outras situações que vão reforçar o abandono e deixa de ser apenas um argumento e agora vira um fator de agravamento dessas situações. E aqui que o produtor rural precisa fazer uma leitura bem realista nas situações que antes eram tratadas só como falha de gestão, como um acaso, né? Ou seja, o rebanho sem água suficiente, falta de pastagem nas secas, uma ausência de resposta rápida numa situação de emergência, também nas situações de doença, transporte de animal que não tem condições de ser transportado. Agora, tudo isso pode ser interpretado como violação do dever de cuidado, de guarda e de bem-estar desses animais. Então, a defesa da fiscalização nessas situações, que era baseada só em dificuldade operacional ou evento climático, agora ela perde força se não tiver uma comprovação por meio de laudos e outras situações que podem, atestados de veterinários, que podem trazer essa dúvida, tirar essa dúvida sobre os cuidados ou diligências que o produtor teve a capacidade de manter. E é importante comentar um outro ponto, que é a possibilidade de aumento da multa, que eu disse, que ela pode ser aumentada em até 20 vezes o teto do artigo, que é até 50 mil reais, né? Até pode ser de 5 a 50 mil reais por indivíduo, mediante uma decisão fundamentada com elementos objetivos, as circunstâncias que foram demonstradas ali nesse decreto. Então isso mostra que tem um regime mais severo para essas situações de maus tratos comuns, mas também as hipóteses qualificadas que a lei agora traz, como situações de repercussão, crueldade, exploração econômica dessa violência. Então, ao mesmo tempo, esse texto ele traz um freio técnico, porque o fiscal precisa fundamentar, ele precisa identificar exatamente a ocorrência ali, porém, do ponto de vista jurídico, essa novidade reforça
a conexão ali entre a responsabilidade administrativa, a criminal, os cuidados que o produtor precisa ter. E no criminal continua valendo também a Lei de Crimes Ambientais, o artigo 32, que diz que maus tratos é crime. Então essas situações acabam se conectando. Então na mesma situação, na mesma fiscalização, os mesmos fatos podem gerar um auto de infração e também um inquérito criminal, uma investigação que vai gerar essa responsabilidade toda. Saudações e até a próxima.